Olá pessoal, estou aqui para mostrar para vocês o método de Ponchinlow para resolver uma equação quadrática. Mas antes de mostrar esse método, eu gostaria que vocês compreendessem o que significa resolver uma equação quadrática. Resolver uma equação quadrática significa dizer, meninos, que vocês têm que determinar dois números, conhecido a soma dos mesmos, S, e conhecido o produto deles. Então, é esse o objetivo de se resolver uma equação quadrática. Por exemplo, se um dos números que eu quero determinar, já que eu quero determinar chamar de x, e eu sei que a soma deles é S, o outro número, menino, só pode ser S menos x. Ora, se eu já sei que um é x, outro é S menos x, é óbvio que o produto deles só pode ser x, que multiplica S menos x. Se eu realizar a distributiva, eu chego à conclusão que o produto deles é igual a sx menos x ao quadrado. Jogando tudo para o primeiro membro, fica x ao quadrado menos sx mais p igual a zero. Então, eu achei uma maneira, encontramos aqui uma maneira de representar uma equação quadrática toda vez que o coeficiente aqui, ó, de x2 for 1. Pronto. Então, toda vez que o coeficiente de x2 for 1, eu sei que quem multiplica x é menos a soma, e o termo independente é exatamente o produto dos números que eu quero achar. Por exemplo, se eu coloco a seguinte equação quadrática, x ao quadrado menos 6x mais 7 igual a zero. Imediatamente, é interessante que você olhe para essa equação quadrática e entenda o que é que ela está te pedindo. Ela está te pedindo para tu encontrar dois números, cuja soma dos mesmos é 6, já que aqui quem multiplica x é menos a soma, e cujo o produto desses números é exatamente 7. Então, você quer encontrar dois números, cuja soma é 6 e cujo produto é 7, ok? Antes de mostrar esse método, eu gostaria que vocês entendessem o que é uma função quadrática. Vamos considerar uma função quadrática do tipo y igual a x2 menos sx mais p, ou seja, trata-se de uma função quadrática em que o coeficiente x2 é 1. Então, já sei que quando o coeficiente x2 é 1, o número que multiplica x é menos a soma dos números que eu quero achar, e o termo independente é o produto. Então, quando eu igualo uma função dessa igual a zero, eu digo que eu estou achando os valores de x que tornam y zero, eu estou achando as raízes, eu estou achando os pontos em que o gráfico intercepta o eixo x. Professor, como é que é o gráfico de uma função quadrática como essa? Pessoal, o gráfico de uma função quadrática como essa, vamos colocar aqui o sistema de cartesiano ortogonal constituído dos dois eixos, eixo y e eixo x. Então, aqui eu estou representando o eixo x para vocês. Aqui está o eixo x. Se eu faço o esboço do gráfico dessa função, o resultado, menino, será uma parábola com concavidade voltada para cima. Até mesmo porque o coeficiente x2 é 1, que é positivo. Então, isso aqui é o gráfico dessa função. Esses pontos que o gráfico toca o eixo x são exatamente os valores assumidos por x responsáveis em o y ser zero. São exatamente as raízes, ou seja, são os dois números cuja soma é s, cujo produto é p. O que eu gostaria que vocês ficassem atentos? Eu gostaria que vocês entendessem que toda parábola tem esse ponto aqui chamado de vértice. E esse ponto, assim como qualquer outro ponto, ele tem uma abscissa e uma ordenada. A abscissa é o x do vértice. Sobre o x do vértice, eu gostaria que vocês percebessem que a distância dele a qualquer uma das raízes é a mesma. Eu vou representar essa distância por d. Então, a distância do x do vértice R2 é d, a distância do x do vértice R1 é d. Lembrando que eu estou falando de distância. Distância sempre é positiva. Então, por exemplo, se eu quisesse determinar quem era a raiz R1, bastava pegar o x do vértice e subtrair a distância. Se eu quisesse, por exemplo, encontrar a raiz R2, basta eu pegar o x do vértice e adicionar a distância. O que eu acho interessante é que se eu somar os dois membros dessa igualdade, eu elimino o d, e eu vou encontrar que o x do vértice é exatamente igual à soma dessas duas raízes dividido por 2. Pessoal, isso mesmo, a soma, aquele S que apareceu lá em cima, só que dividido por 2.
Então o que é massa? Toda vez que eu tiver uma função quadrática desse tipo, se eu quero achar o x do vértice, basta pegar a soma e dividir por 2. E quem é essa soma? A soma é o oposto do valor que multiplica x. Usando esse método que eu acabei de falar para vocês, essa maneira que eu acabei de falar para vocês de determinar as raízes, isso é a base do método, pessoal, de Pauli-Shenlow para resolver uma equação quadrática. Como assim, professor? É a base do método. Vou mostrar para vocês. Vou dividir aqui o quadro e vamos imaginar que eu tenho interesse em resolver a seguinte equação: x ao quadrado menos 6x mais 7 igual a 0. Quero resolver essa equação usando o método de Pauli-Shenlow. O que ele faz? Primeira coisa, usando o método, só olhando para essa equação, se eu perguntasse para vocês quem era a soma, vocês não vão me responder que é 6. Imediatamente, se vocês conhecem a soma, vocês sabem que o x do vértice é metade dessa soma. Metade de 6 é 3. Isso quer dizer que se eu quero achar qualquer uma das raízes, ou seja, se eu quero achar os números cuja soma é 6 e cujo produto é 7, o que eu faço? A partir do x do vértice, eu posso subtrair a distância e a partir do x do vértice eu posso somar a distância. Então, quando eu subtraio a distância e somo a distância, eu encontro as duas raízes. E vocês dizem, daí que se eu achei as duas raízes, se eu multiplicar uma pela outra, eu vou achar o produto, meninos, que é exatamente 7. Ah, professor, então se você pega 3 menos d, x do vértice menos a distância, multiplica por 3 mais d, que é x do vértice mais a distância, isso vai dar exatamente o produto das raízes, que é 7. Se eu colocar aqui o menos em evidência, fica menos, que multiplica d menos 3. Aqui vai ficar exatamente, meninos, d mais 3. Isso daqui é igual a 7. Se eu passar esse menos para lá, vai ficar aqui d menos 3 vezes d mais 3. Isso daqui é igual a menos 7. Aqui é o produto da soma pela diferença. Então, isso é quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo é igual a menos 7. Então, essa expressão, ela já me deu uma ideia em que consiste esse método. Esse método diz que se eu pego o quadrado daquela distância e subtraio o quadrado do x do vértice, isso sempre vai dar o oposto, pessoal, do produto. Então, isso é muito massa. Olha, por que isso é muito massa? Vamos imaginar que eu queira determinar essa distância. Eu sei que d ao quadrado menos 9 é igual a menos 7. Passando para lá, eu descobri que o quadrado dessa distância é exatamente 2. Se o quadrado da distância é 2, quem é a distância? É raiz de 2. Não vamos botar mais ou menos, porque distância é positiva. A distância é raiz de 2. Se eu descobrir que a distância é raiz de 2, então uma das raízes é 3 menos raiz de 2. A outra raiz vai ser 3 mais a distância, 3 mais a raiz de 2. Consequentemente, acabamos de achar as duas raízes de uma equação quadrática usando o método, pessoal, de Pauli-Shenlow. Você me diz o seguinte, mas professor, isso dá muito trabalho. Não dá. Eu gostaria que vocês se concentrassem no aspecto em que o quadrado da distância menos o quadrado do x do vértice é sempre o oposto do produto. Professor, mas isso só dá em casos especiais, quando o coeficiente x2 for 1. E se não for 1, você torne esse coeficiente 1. Por exemplo, se eu apago isso aqui e coloco para vocês a seguinte equação. Vamos supor que eu coloque a equação 2x ao quadrado menos 8x mais 4 igual a 0. Tá aí, uma equação quadrática. Gostaria de resolver usando o método de Pauli-Shenlow. Professor, vamos usar esse método. O coeficiente x2 não é 1. O que eu faço? Torno ele 1. Como? Dividindo pelo valor que multiplica x2, que no caso é 2. Então, dividir os dois membros dessa igualdade por 2, eu não altero a igualdade. Assim aqui fica x2 menos 4x mais 2 igual a 0. Quando eu olho para essa igualdade, eu já estou vendo que a soma das raízes é 4, já que quem multiplica x é sempre o oposto da soma. Como? Quem está multiplicando x é menos 4, então a soma é 4. Se a soma é 4, imediatamente eu sei que o x do vértice é metade dessa soma, é 2. Se o x do vértice é metade dessa soma, é porque eu sei que uma das raízes
vai ser o x do vértice menos a distância, e a outra raiz vai ser o x do vértice mais a distância. O que foi que nós descobrimos aqui? O que foi que eu falei para vocês? Eu disse para vocês que se eu pego o quadrado dessa distância e subtraio o quadrado do x do vértice, isso vai me dar exatamente o oposto do produto. Como o produto das raízes é exatamente igual a 2, o oposto de 2 é menos 2. Então vai ficar aqui d ao quadrado menos 2 ao quadrado, 4, igual a menos 2. Vai ficar aqui d ao quadrado é igual a 2. Se d ao quadrado é 2, quem é d? Lembrando que d é a distância. Não existe distância negativa, a distância é positiva. Então, d é raiz de 2. Se d é raiz de 2, quer dizer que uma das raízes é 2, menos raiz de 2. E a outra raiz, meninos, é 2 mais raiz de 2. Acabamos de encontrar as duas raízes utilizando esse método. Então, às vezes, você está achando ruim que você não é habituado a fazer isso. Mas eu lhe garanto, se você for habituado a pensar dessa forma, você nunca vai querer esquecer essa maneira. Você não vai trocar mais essa maneira pela fórmula de Bhaskara. Espero que eu tenha sido claro para vocês e aguarde os nossos próximos vídeos. Tchau, pessoal!